Às vezes, eles voltam não porque se importam, mas porque querem ver se você ainda se importa. Eles foram embora e agora estão de volta, assim como se nada tivesse acontecido, sem aviso, sem desculpas. Uma mensagem, uma ligação, um "E aí, tudo bem?" aleatório. Depois de todo o silêncio, a distância, a confusão que eles criaram, e seu coração, sejamos sinceros, quer acreditar. Talvez eles tenham mudado. Talvez essa seja a sua segunda chance. Mas, meus amigos, não caiam nessa ilusão, porque nem todo retorno é um resgate. Às vezes, é uma repetição. A mesma história, a mesma dor, a mesma armadilha. Ei, pessoal, imaginem isso. Vocês estão andando por um prédio em chamas. Chamas atrás de vocês, fumaça, sufocando o ar, tudo desmoronando. E de alguma forma, pela graça da sua própria força, vocês conseguiram sair. Vocês reconstruíram, curaram, se levantaram novamente. Agora imaginem isso. Alguém que ficou lá e viu vocês queimarem. Essa pessoa bate na sua porta pedindo para voltar. Você abriria a porta ou faria uma pergunta simples? Onde você estava quando eu estava queimando? Essa é a energia que precisamos agora. Porque, vou ser franco, algumas pessoas não voltam porque te amam. Elas voltam para testar você, para ver se ainda tem acesso, se você ainda está emocionalmente disponível, se ainda podem controlar seu humor, sua mente, seu coração. Você precisa parar de achar que o retorno delas significa algo sagrado. Às vezes, elas não sentem sua falta. Elas sentem falta da atenção, sentem falta de serem perseguidas, sentem falta da rede de segurança. E adivinhem só, você era a rede. Você quer a verdade. Aqui está a verdade, pessoal. Se elas puderam se afastar de você uma vez, são totalmente capazes de fazer isso de novo. Especialmente se você facilitar as coisas. Especialmente se você abrir a porta sem nem perguntar por que elas voltaram. Desta vez, não imploramos, não nos quebramos, construímos. Porque você não é mais a mesma pessoa que eles deixaram para trás. Você está mais perspicaz, mais forte, mais equilibrado. E se você realmente tem feito o trabalho, eles devem sentir essa mudança na sua energia antes mesmo de você dizer uma palavra. Agora, eu sei que é tentador. As memórias, a conexão, aquela pequena esperança de que talvez, apenas talvez, seja diferente. Mas tem uma coisa que quero que você grave na sua mente. Se você voltar a ser a pessoa que eles deixaram, você vai reviver a dor que eles causaram. Não faça isso com você mesmo. Não se encolha só para se encaixar de novo num capítulo que quase te destruiu. Você não está aqui para deixá-los confortáveis. Você está aqui para proteger sua paz. Então, quando eles voltarem, não reaja. Observe, não fantasie, analise. Deixa as ações deles falarem. Deixa o silêncio revelar as verdadeiras intenções deles. E, acima de tudo, não esquece quem você teve que se tornar só para sobreviver à ausência deles. Você não passou por toda aquela cura só para entregar seu coração de volta como se nada tivesse acontecido. Não, meu amigo. Desta vez é diferente. Desta vez, você é quem está no controle. Repete comigo nos comentários. Eu escolho minha paz. Deixe isso claro. Deixe o mundo saber que você se levantou. E se você está pronto para lidar com o retorno deles com força, propósito e poder, fique comigo, porque o que vem a seguir vai abrir seus olhos. Curta, inscreva-se e lembre-se. Desta vez, eles não vão ter o seu antigo eu. Número 1. Não se precipite. Pare. Nem toda batida na porta merece ser atendida. Às vezes, é só o seu passado disfarçado de segunda chance. Vamos direto ao ponto desde o início. Só porque eles voltaram, não significa que você deva abrir a porta. Não importa o quão doce a mensagem soou. Não importa se isso te pegou de surpresa, aqueceu seu coração ou despertou todas as memórias enterradas.
Você jurou que tinha superado o retorno deles. Não significa que é hora de comemorar. O retorno deles é um teste. Imagine o seguinte: você está caminhando por um campo de batalha. Não muito tempo atrás, essa mesma pessoa, sim, aquela que acabou de te enviar uma mensagem, largou a espada, foi embora e deixou você lutando sozinho. Ela nem olhou para trás enquanto você sangrava, chorava e implorava ao universo por clareza. Ela ficou em silêncio. Foi embora. Desconectou-se. Agora, de repente, ela sente sua falta. Agora ela quer conversar de novo. Você precisa parar de cair na armadilha do timing, porque o retorno dela nem sempre tem a ver com você. Às vezes, tem a ver com o vazio dela. E sejamos realistas. No momento em que a mensagem chega, seu coração acelera, suas mãos tremem um pouco, seu cérebro entra em ação. O que eu digo? Eu pareço fria? Eu ajo como? Não me importo. E se essa for minha última chance? Mas ouve isso. Você não deve a eles sua disponibilidade só porque eles decidiram voltar. Você não deve a eles sua atenção, sua emoção ou sua paz. O seu antigo eu, aquele que eles deixaram para trás. Essa versão teria pulado. Essa versão teria respondido em 30 segundos. Essa versão teria dito: estava esperando por isso. Mas o novo você faz uma pausa. E essa pausa, esse segundo de silêncio, essa respiração antes de responder, não é hesitação, é poder. Essa é a versão de você que não é mais arrastada pelas emoções. Essa é a versão de você que aprendeu a ficar quieta e observar. Aqui está a mentira que precisamos quebrar. Meus amigos, se alguém volta, deve ser porque se importa. Não. Às vezes eles voltam porque as outras opções não deram certo. Às vezes eles voltam porque estão entediados. Às vezes eles voltam porque se lembram que você era seguro, leal, amoroso e querem saber se essa versão de você ainda está lá, como uma luz acesa no corredor do passado deles. Mas você não é um corredor. Você não é um pit stop. Você não é o Wi-Fi emocional de alguém. Eles se reconectam quando a vida fica difícil, e eu sei que é difícil. É difícil fazer uma pausa quando aquilo que você achava que queria finalmente aparece, porque aquela vozinha na sua cabeça diz: este pode ser o seu momento. E se isso for real? E se eles finalmente perceberam o seu valor? Mas você precisa parar de reagir a partir desse lugar de desespero. Aquela versão de você que precisava de um encerramento, que ansiava por respostas, que repetia cada memória em loop. Essa versão se foi. Você as enterrou. Você cresceu a partir delas. Não as ressuscite só porque alguém enviou uma mensagem nostálgica às 2 horas da manhã. Entende? As pessoas te tratam com base na energia que você permite. Da primeira vez, eles podem não ter percebido o seu valor, mas da segunda vez, a culpa é sua. Depende de como você reage, se você se precipita ou faz uma pausa, porque toda vez que você se precipita, você manda uma mensagem. Eu estive esperando, ainda estou aqui. Você pode ir e vir como quiser. E uma vez que você envia essa mensagem, eles não te respeitam. Eles te controlam. Então, da próxima vez que eles voltarem com um "Ei, tenho pensado em você", não trate isso como uma tábua de salvação. Trate isso como um teste surpresa. Um teste para ver se você realmente tem se esforçado. Você consegue manter a calma? Você consegue manter o silêncio? Você consegue observar em vez de reagir? Lembre-se, sua primeira resposta não é apenas uma mensagem, é um espelho. Mostra a eles quem você é agora, e se o reflexo parecer o mesmo de antes, eles vão jogar o mesmo jogo de antes. Você quer motivação. Aqui está. Você não passou por toda aquela dor só para agir como se nada tivesse acontecido. Você não se reconstruiu só para entregar seu poder com uma mensagem.
Você não sobreviveu ao abandono só para jogar seus limites no lixo, no momento em que eles se lembrarem do seu nome. Esse é o momento em que seu crescimento é testado no mundo real. Esse é o momento em que você finalmente diz: não corro atrás de pessoas que tiveram a audácia de me deixar. E mesmo que doa, mesmo que seu coração queira responder na hora, você precisa ficar parado, porque o silêncio não é a ausência de amor. O silêncio é a presença da sabedoria. Então, da próxima vez que eles voltarem, não se precipite. Faça uma pausa. Deixe que sintam que você não está mais à disposição. Deixe que sintam a tensão da incerteza. Deixe que sintam como é se aproximar de alguém que aprendeu a manter limites. Porque quando você faz uma pausa, quando respira, quando não se apressa, você se dá tempo para vê-los com clareza. E o que você frequentemente verá é isto: eles não voltaram por amor. Eles voltaram por conforto. Então, meus amigos, vamos fixar isso agora mesmo. Escreva nos comentários. Deixe o mundo ouvir. Deixe seu passado sentir. Diga com convicção: eu não vou me precipitar novamente. Escreva, mostre, prove, e se você ainda estiver comigo, fique por perto, porque o que estou prestes a revelar a seguir vai abalar ainda mais a ilusão. Vamos continuar. Número 2. Questionem o momento, não as palavras. Quando alguém voltar, não perguntem apenas o que está dizendo. Perguntem por que não disse isso antes. Sejamos brutalmente honestos, meus amigos. Palavras são baratas. O momento revela a verdade. Eles voltarão dizendo todas as coisas certas. Sinto sua falta. Tenho pensado em nós. Percebi o que perdi. E sim, essas palavras são boas por um momento. Elas são como uma comida reconfortante depois de uma tempestade. Mas aqui está a questão. Essas palavras são perigosas se você não questionar. Quando eles apareceram, imagine isso. Você ficou sentado em um quarto escuro por meses. Sem respostas, sem explicações. Apenas silêncio. Você acendeu velas em seu coração apenas para passar por mais uma noite e, de repente, as luzes piscam. Alguém bate à porta. Entram com um sorriso e dizem: estava pensando em você. Sério? Agora, depois de tudo, onde estava essa energia quando você mais precisava? Quando você estava quebrando, quando estava procurando ajuda e não recebia nada além de silêncio? Quando sua alma gritava por uma resposta de uma palavra sequer, e eles não se importavam. Veja, a maioria das pessoas fica hipnotizada pelo retorno, mas as inteligentes, as fortes, elas param e fazem a pergunta. A maioria tem medo demais de encarar. Por que agora? Por que eles voltaram quando precisavam de algo? Não quando você precisava. Porque eles estão voltando agora que seu brilho está de volta, sua paz está aumentando e sua mente está finalmente se esclarecendo. Por que não durante a destruição? Por que não durante seu colapso? Porque, sejamos realistas, as pessoas nem sempre voltam por você. Às vezes, elas voltam pelo que você as fez sentir: segurança, calor humano, certeza. E agora que elas passaram pelo caos com outras pessoas, ou provaram a solidão que pensavam desejar, elas estão procurando refúgio. Mas ouça com atenção: você não é um abrigo para alguém que incendiou sua casa. Vamos acabar com essa ilusão. Se alguém realmente sentisse sua falta, se realmente visse seu valor, não esperaria até que tudo na vida dessa pessoa desmoronasse para te dizer isso. Não esperaria até estar vazio, quebrado e solitário para se lembrar do seu nome. Isso não é amor, é aproveitamento emocional. É a pessoa perceber que as pessoas que escolheu em vez de você não conseguiram alimentá-la espiritualmente. E agora quer voltar e se alimentar da sua energia novamente. Pessoal, vocês precisam parar de tratar o retorno de alguém como prova dos seus sentimentos, porque o momento certo é importante.
E se o momento certo dele só aparece quando você já se curou, só quando você parou de perseguir, só quando você finalmente deixou ir, é melhor acreditar. Isso não é amor, isso é controle. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você está realmente pronto para colocar seu coração de volta nas mãos de alguém que só aparece quando é conveniente para essa pessoa? Não se trata apenas do que elas estão dizendo, mas do que estão ignorando. Elas não estão reconhecendo seu silêncio, não estão assumindo a culpa pela dor. Não está falando das noites em que você ficou acordado esperando por um sinal, uma ligação, qualquer coisa que mostrasse que ainda se importava. Está falando apenas do agora, porque agora é fácil. Mas sua cura não foi. Você chorou por essa paz, trabalhou por essa calma, conquistou essa clareza, e agora vai deixar alguém voltar como se fosse uma porta giratória? Não, não vamos mais nos deixar enganar por desculpas que chegam tarde demais. Chegamos ao fim de confundir timing com destino. Você tem que ver o retorno deles pelo que realmente é. Um teste para saber se você valoriza ou não a versão de si mesmo que sobreviveu à ausência deles. Porque eis o que acontece quando você não questiona o timing deles. Você é sugado de volta para o ciclo. O mesmo silêncio, a mesma confusão, o mesmo ioiô emocional. E então, você fica se perguntando a pergunta que mais dói. Por que eu deixei essa pessoa voltar quando já sabia como ela me tratou da primeira vez? Sabe por quê? Porque seu coração quer acreditar, e isso é lindo. Mas sua mente precisa se lembrar. Lembre-se das noites em que essa pessoa não apareceu. Lembre-se das ligações que não foram atendidas. Lembre-se do momento em que percebeu que estava dando amor a alguém que não o valorizava. Você não é uma segunda chance. Você não é o plano B de ninguém. Você não é o prêmio que eles redescobriram. Você sempre foi o prêmio. Eles só não sabiam como mantê-lo. Então agora, quando eles voltarem, não ouça com o coração. Ouça com a sua consciência. Ouça com a parte de você que se curou no silêncio. Essa versão de você sabe ler nas entrelinhas. Essa versão não se deixa seduzir por frases bonitas. Essa versão observa o comportamento, não as declarações, porque qualquer um pode dizer que sente sua falta. Qualquer um pode dizer que se arrepende. Mas se realmente se importassem, nunca teriam se colocado em uma posição de te perder. Você precisa lembrar que não é um ponto de controle. Eles não podem voltar só porque se sentem perdidos. Deixe-os perdidos. Deixe-os sentados no silêncio que um dia te deram. Deixe-os sentir a mesma incerteza que você sentiu sem um desfecho. E se você for considerar deixar alguém voltar para a sua vida, é melhor começar com esta pergunta: por que agora? E se a resposta deles não vier com reflexão, responsabilidade e mudança real, feche a porta com elegância, não com amargura. Porque você não está amargo. Você está melhor. Você não está com raiva. Você está consciente. Você não está esperando. Você está observando. É aqui que você assume o controle emocional total. Você não reage. Você reflete. Você não fantasia. Você analisa. E você nunca, jamais, confunde o timing deles com a verdade. Vamos fixar isso de vez. Repita comigo nos comentários e escreva como um voto. Eu questiono o timing. Escreva. Assuma. Mostre ao mundo ao seu redor. Deixe ecoar em sua mentalidade e em seu silêncio e fique comigo, porque o que vem a seguir vai virar toda a dinâmica de poder a seu favor. Você fez uma pausa, você questionou. Agora é hora de responder, como alguém que nunca mais será capaz de ler novamente. Número 3. A primeira resposta define a dinâmica de poder. As primeiras palavras que você diz após o retorno deles não são uma conversa. São uma declaração de quem você se tornou. É aqui que a maioria das pessoas erra, meus amigos.
Esse é o momento exato em que tudo muda e você se eleva ou repete. Porque sua primeira resposta ao retorno deles não é apenas uma mensagem, não é apenas uma resposta casual. É uma mensagem sobre você, sobre onde você está agora, sobre o quanto você evoluiu desde que eles se afastaram e, quer você perceba ou não, aquele primeiro momento define toda a dinâmica de poder. Vamos imaginar uma situação. Eles sumiram sem explicação. Talvez tenham dito que precisavam de espaço. Talvez tenham desaparecido no ar. Semanas se passam, meses se passam. O silêncio se torna seu novo normal. E quando você começa a respirar novamente, eles reaparecem do nada. Ei, eu estava pensando em você. É isso. Essa é a faísca. O momento em que seu antigo eu teria se animado, a versão antiga de você teria pulado como um cachorrinho ao ouvir a porta ser destrancada. Você teria respondido tão rápido que seus dedos teriam esquecido de pensar. E adivinha só? É exatamente isso que eles esperam, porque se você agir da mesma forma, eles sabem que ainda têm o mesmo controle sobre você. Mas se você parar, respirar, se sua resposta for lenta, calma, indecifrável, agora você os fez pensar. E, pessoal, incerteza é poder. Veja, eles esperam familiaridade. Eles esperam a mesma versão calorosa de você, que costumava responder em 30 segundos com coração, emojis e lembranças. Eles esperam a versão que ficava esperando ao lado do telefone, esperando por uma segunda chance. Mas a verdade é que se essa versão ainda existe, você nunca se curou de verdade. Deixa eu te dizer uma coisa desconfortável. Se sua resposta soa como alguém que ficou esperando, você já perdeu, porque agora o poder voltou para eles. Eles se sentem em vantagem novamente. E acredite, eles vão usar isso. Isso não é amor, é influência. Então, como deve ser sua primeira resposta? Simples. Deve parecer crescimento. Deve parecer um estranho. Familiar, sim, mas distante. Respeitoso, mas indecifrável. Não se trata de ser rude ou frio. Você não está buscando vingança. Você está buscando clareza. E você não vai conseguir isso se voltar à impulsividade emocional. Você responde como alguém que construiu algo sagrado no silêncio deles. Você não traz o passado à tona. Você não diz o quanto sentiu falta deles. Você não escreve romances. Você dá a eles acesso mínimo através das suas palavras, porque cada palavra a mais é energia. E se eles foram embora uma vez, ainda não merecem a sua energia. É aí que a maioria das pessoas explica demais. Elas respondem como parágrafos emocionais. Querem desabafar tudo. Dizem coisas como: fico feliz que você tenha entrado em contato. Ou também senti sua falta. Ou tenho pensado em você ultimamente. Não, essa é a armadilha. No momento em que você traz emoções para essa primeira resposta, você está revelando o que deveria ter sido protegido. Você está revelando sua mudança. Você precisa se lembrar. Não se trata de conforto, trata-se de calibração. Você não está tentando fazer com que eles se sintam bem-vindos. Você está mostrando a eles que estão entrando em um novo território. Agora, você evoluiu. E se eles quiserem acesso novamente, terão que navegar por um terreno diferente. E eu entendo. É difícil manter a calma nesse momento. Seu coração quer se reconectar. Seu ego quer provar que você está bem. Mas a melhor coisa que você pode fazer é deixar seu silêncio falar primeiro e suas palavras falar por último. Deixa que eles sintam que você não está se precipitando. Deixa que eles percebam que essa não é uma reunião rápida, mas uma revelação lenta. Eles podem tentar direcionar a conversa para as lembranças. Lembra daquela noite em que nós, ou eu, sentimos falta da maneira como costumávamos conversar? Deixa que eles falem, mas não entre nessa. Não mergulhe na nostalgia. Essa é uma armadilha criada para fazer você se sentir seguro, para que eles possam voltar facilmente. Em vez disso, mantenha a linha.
Seja neutro, seja breve. Não mostre urgência. Toda vez que eles tentarem levar a conversa para os sentimentos, você a ancora no presente, porque você não vive mais no passado. Lembre-se disso. Sua resposta é um espelho dos seus padrões. Se você facilitar demais, eles saberão que podem voltar sem esforço. Mas se eles perceberem distância, não amargura, apenas força, eles vão perceber que algo mudou. E essa mudança, essa calma desconhecida na sua voz, é o que os faz parar. É isso que vira o jogo. Digamos que eles te mandem uma mensagem dizendo: sinto sua falta. Você não diz: também sinto sua falta. Você diz algo como: espero que você esteja bem. É isso, porque é tudo o que eles merecem. Você não está sendo frio, você está sendo calmo e controlado. As pessoas deixam os outros desconfortáveis da melhor maneira possível. Porque, sejamos honestos, eles não esperavam essa versão de você. Eles esperavam a versão fácil, a versão emocional, aquela que nunca se curou. Mas o que elas estão enfrentando agora é poder. E adivinha só? Se sua primeira resposta parecer estranha para elas, ótimo, é assim que deve ser. Porque o seu antigo eu está enterrado. E se elas quiserem conhecer o seu novo eu, é melhor que venham corretas. É melhor que venham com consistência, com esforço, com respeito, porque desta vez você não está buscando um encerramento, não está buscando conexão. Você está parado e eles têm que te encontrar onde você está agora, não o contrário. Então, não subestime sua primeira mensagem, não a desperdice. Não é apenas uma resposta, é um aviso, um sinal, um lembrete de que você não é alguém com quem eles podem voltar sem consequências. Deixe seu tom falar de paz. Deixe suas palavras terem peso. Deixe sua vibração dizer: desta vez, você não vai ter tudo de mim. Agora escreva isso nos comentários e deixe ecoar do seu eu curado para o mundo ao seu redor. Eu defino o tom. Comente, assuma, respire, viva e fique comigo. Porque o que vem a seguir é a parte em que eles percebem que sua energia não é mais deles para controlar. Você está prestes a aprender a única coisa que eles odeiam mais do que ser ignorados: ser calmamente inacessível. Vamos nos aprofundar. Número 4. Nunca ofereça o mesmo acesso 2 vezes. Se alguém se afastou da sua mesa, deixe-o voltar como convidado, não como se ainda fosse dono de um lugar. Vamos deixar uma coisa bem clara agora, pessoal. Só porque eles voltaram, não significa que você deve dar a eles um lugar na primeira fila da sua vida novamente. Esse é o erro que mantém muitas pessoas presas em ciclos que deveriam ter quebrado há muito tempo. Alguém vai embora, deixa você confuso, frio, girando em uma tempestade que eles criaram. E então, quando eles aparecem de novo com uma voz suave e um pedido de desculpas reciclado, você abre a porta como se nada tivesse acontecido. Você os deixa voltar às suas mensagens, ao seu tempo, ao seu corpo, ao seu coração. E de repente, eles estão de volta onde estavam. Como se o silêncio nunca tivesse existido, como se a dor nunca tivesse importado, como se eles não tivessem desaparecido enquanto você aprendia a sobreviver sem eles. Você oferece o mesmo acesso e, de repente, a mesma dor volta. Deixa eu ilustrar isso com uma metáfora. Imagina sua vida como um reino. Durante a guerra, quando você estava sob ataque, reconstruindo, lutando, eles abandonaram seus postos. Eles largaram a espada, deixaram os inimigos entrarem, desapareceram nas colinas. E agora, quando a terra está em paz novamente, quando as plantações estão crescendo e as muralhas foram reconstruídas, eles estão de volta ao portão dizendo: ei, posso voltar para casa. Para casa. Você não apenas sobreviveu, você construiu essa peça, tijolo por tijolo. E agora alguém que se afastou quer entrar novamente no castelo, como se nunca tivesse abandonado seu papel.
Não, desta vez não. Porque aqui está a verdade que ninguém gosta de admitir. Eles não voltaram por você. Eles voltaram pelo que você oferece. Sua calma, sua segurança, seu calor, sua energia. Aquela presença constante e estável que os fazia se sentir completos. E agora que a vida os abalou, eles se lembram de onde estava o calor. Mas desta vez, meus amigos, você não lhes dá o mesmo mapa de volta ao seu coração. Desta vez, as estradas estão bloqueadas, as pontes estão guardadas, e se eles quiserem acesso de novo, vão ter que fazer mais do que só aparecer. Eles vão ter que provar que merecem, porque o seu tempo é sagrado. Agora, o seu espaço ganhou a sua energia de edição limitada. Você não distribui isso como cupons só porque alguém apareceu com um pouco de nostalgia na voz. Você tem que proteger o que reconstruiu, ou você vai passar a vida deixando entrar pessoas que só sabem sair. E aqui está a parte que a maioria das pessoas não quer ouvir. Não é culpa delas terem voltado, é sua. Você abriu a porta. Você respondeu rápido demais, perdoou fácil demais, esqueceu a dor rápido demais. Você não fez com que elas sentissem o peso do que deixaram para trás. E deixa eu ser claro, não se trata de ser cruel, não é vingança, é autoestima. Você não bate a porta na cara delas, mas também não deixa elas entrarem como se nada tivesse acontecido. Você não explode de raiva, mas também não se joga nos braços delas. Você não brinca, mas joga com estratégia. Porque aqui está a regra silenciosa dos relacionamentos. O que você permite uma vez se torna o padrão. Então, se eles foram embora uma vez e você os aceitou de volta sem limites, eles vão se lembrar disso. E da próxima vez que se sentirem inseguros, instáveis, provocados, eles vão desaparecer de novo. Por quê? Porque eles sabem que podem voltar sem consequências. Você tem que parar de facilitar as coisas, facilitar o envio de mensagens, facilitar o contato, facilitar o acesso à sua energia, ao seu carinho, à sua presença. Porque se é fácil reconquistá-lo, você nunca foi difícil de perder. E deixe-me repetir para quem está lá atrás, se é fácil reconquistá-lo, você nunca foi difícil de perder. Você quer proteger o seu valor. Crie atrito. Diminua o ritmo, seja imprevisível. Fique em silêncio quando você teria falado. Fique parado quando você teria corrido atrás. Faça com que eles se perguntem. Faça com que eles conquistem cada camada sua novamente, porque a versão de você, da qual eles se afastaram, teria recebido eles de volta como uma salvação. Mas a versão que está agora, essa versão, sabe o que custa para se tornar inteira novamente. E você não está oferecendo esse mesmo acesso, a menos que as ações deles provem que mudaram. Não suas palavras, não suas promessas, não suas histórias. Ações diárias, consistentes, respeitosas. Então, se eles te mandarem uma mensagem, você não responde na hora. Se eles quiserem te ver, eles esperam pela sua agenda. Se eles começarem a tentar chamar sua atenção, você não morde a isca. Você observa, porque agora sua atenção não é mais um presente, é um privilégio. E privilégios podem ser conquistados, mas nunca assumidos. Agora, eu sei o que alguns de vocês estão pensando. Mas e se eu estiver afastando eles? E se essa for minha chance de consertar as coisas? Ouça, se alguém se afasta e volta, e o amor dele é verdadeiro, ele vai entender sua hesitação, vai respeitar seus limites, vai aparecer com consistência, vai esperar o tempo que for preciso para reconstruir o que destruiu. Mas se ele começar a ficar impaciente, se reclamar que você mudou, se tentar te culpar, te enganar ou apressar as coisas, pronto, aí está a sua resposta. Essa pessoa não está arrependida, não mudou. Só está desconfortável porque não consegue mais manipular a situação como antes. Deixe-os sentir isso. Deixe-os experimentar o que significa perder o acesso a uma versão sua que lhes dava tudo com muita facilidade.
Porque agora você não é um imóvel gratuito. Você não é um abrigo emocional para pessoas que o abandonam na tempestade. Você é um terreno sagrado. Escreva isso nos comentários se estiver pronto para viver essa verdade, não o mesmo acesso. Deixe isso claro. Diga isso como um limite. Diga isso como uma oração. Diga isso como um lembrete para o mundo e para você mesmo. Desta vez, eles vão ter que conquistar tudo. E fique comigo, porque a seguir vamos descobrir a ferramenta mais poderosa que você tem. Quando eles voltarem, não é raiva, não são palavras, é algo muito mais poderoso, algo que eles não podem prever e algo que eles não podem lidar. Vamos lá. Número 5. O silêncio é sua nova linguagem. A resposta mais alta que você pode dar é nenhuma resposta. Vamos falar sobre o silêncio, não o tipo estranho, não o tipo passivo-agressivo. Estou falando do tipo de silêncio que abala as pessoas até o âmago, o tipo que fala mais alto do que 1000 mensagens de texto, o tipo que não implora, não explica, não persegue, o tipo que faz com que percebam que já não te conhecem. O silêncio, meus amigos, é um movimento poderoso, mas só se souberes usá-lo como uma armadura. Vê, a maioria das pessoas pensa que o silêncio é fraqueza, que se estiveres calado é porque estás com medo, que se não estiveres a responder é porque estás confuso. Mas deixa-me desmascarar essa mentira. Silêncio não é confusão, é clareza. Não é ter medo de falar, é saber que você não precisa. Vamos ser sinceros. Quando eles voltam, seu primeiro instinto é falar, fazer perguntas, explicar como você se sentiu, obter respostas. Porque o seu antigo eu, aquela versão, precisava de um encerramento. Aquela versão queria entender. Mas adivinha só, o encerramento não é algo que eles te dão. É algo que você cria quando deixa de precisar das palavras deles para se curar. Agora, imagine isso. Eles te mandam uma mensagem. Algo vago, algo sedutor, algo que parece que eles têm pensado em você. E o seu antigo eu teria respondido em segundos. Coração acelerado, mente a 1000, dedos trêmulos no teclado. Você escreveria um discurso emocionado, tentando entender o reaparecimento repentino deles. Mas não mais. Não essa versão de você. Essa versão aprendeu uma nova linguagem. E se escreve assim: ponto, 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 ponto. Esse silêncio é o seu poder, é a distância que eles não esperavam, é a calma que os confunde, porque você não está correspondendo à energia deles. Você está deixando que eles fiquem na deles. E é isso que torna o silêncio tão mortal. Ele os força a encarar o próprio barulho, a própria culpa, os próprios pensamentos. Eles não conseguem te entender, não conseguem te prever. E quando alguém perde o controle emocional sobre você, começa a questionar tudo. Essa é a mudança. É aí que você vira o jogo. Mas o silêncio não é só ignorar alguém. É mais profundo do que isso. É como você protege sua paz. É como você filtra as intenções. Porque quando você fica em silêncio, as pessoas se revelam. Você não precisa perguntar: o que você quer de mim? Apenas fique quieto e observe. Observe se eles continuam tentando. Observe se eles ficam com raiva. Observe se eles desaparecem de novo. Você vai aprender mais com a reação deles ao seu silêncio do que jamais aprenderia com as palavras deles. Porque, não vamos nos enganar, palavras são ensaiadas, ações são feitas sob pressão. Essa é a verdade nua e crua. Então, quando você fica em silêncio, você não está sumindo, você está coletando dados, você está lendo a energia, você está observando se eles eram sinceros ou apenas entediados. Você sabe por que isso é tão difícil para a maioria das pessoas. Porque o silêncio parece antinatural. Fomos ensinados a consertar as coisas com conversa. Fomos ensinados a curar com comunicação. Mas às vezes, o silêncio é a resposta mais honesta que você pode dar a alguém
que nunca ouviu suas palavras. Deixe isso entrar na sua cabeça. Eles te ignoraram antes de sumirem. Deixaram suas mensagens sem ler. E agora que voltaram, querem respostas, querem acesso emocional, querem a confirmação de que você ainda se importa. E quando não conseguem, entram em espiral porque a versão de você que costumava abrir o coração evoluiu. Essa versão se tornou seletiva, disciplinada, perigosa, porque agora você não fala, a menos que isso sirva à sua paz. Você não explica, a menos que isso proteja sua energia. Você não preenche o espaço só porque está silencioso. Às vezes, você deixa o silêncio dizer o que suas palavras nunca poderiam. Você não tem mais o poder de me abalar. Não estou mais esperando por você. Segui em frente, e não preciso anunciar isso. É isso que os assusta, não sua raiva, não sua indiferença, mas seu silêncio. Porque significa que eles não são mais o centro do seu mundo. E se eles não conseguem te entender, não conseguem te manipular. Agora, não estou dizendo, ignore-os para sempre. Estou dizendo, não se apresse em preencher a lacuna. Deixe-os ficar nela, deixe-os reconquistar suas palavras. Deixe-os mostrar, através de ações reais, que merecem sua atenção novamente, porque você não está mais acessível como antes. Você se atualizou, você evoluiu. Você não é um porto seguro para alguém que fugiu quando as coisas ficaram difíceis. Você não é um refúgio emocional para alguém que criou a tempestade em primeiro lugar. E talvez eles vão te acusar de ser frio, de ter mudado, de agir de forma diferente. Ótimo. Esse é o ponto principal, porque se eles foram embora quando você era vulnerável e você ainda é vulnerável quando eles voltam, eles nunca vão te respeitar. Mas se eles foram embora quando você estava vulnerável e voltaram para te encontrar calmo, impenetrável e inabalável, é aí que eles começam a se questionar. É aí que o equilíbrio de poder muda. Não com gritos, não com conclusões, conversas com silêncio. Você quer saber se eles estão falando sério? Não pergunte, apenas pare de falar. Deixe o tempo revelar isso. Deixe que a consistência ou a falta dela faça o trabalho por você. Se eles estiverem falando sério, eles vão ficar, vão continuar aparecendo, vão entrar no silêncio com responsabilidade. Mas se eles desaparecerem de novo, no momento em que você não entregar seu coração numa bandeja de prata, você tem sua resposta. O silêncio não é fraqueza, é estratégia, é força, é a linha que você traça na areia quando você está cansado de ser explorado emocionalmente. Então, se eles voltarem e você sentir vontade de dizer tudo, explicar, reviver o passado, não respire, dê um passo atrás, mantenha a linha. Deixe sua quietude ser sua mensagem e diga comigo. Diga agora mesmo nos comentários abaixo, para que o mundo sinta. Meu silêncio é poder. Deixe para lá. Mostre, assuma. Não se trata de desaparecer, mas de se proteger. Trata-se de você, da sua paz e da sua evolução. E não vá a lugar nenhum. Porque a seguir, vamos falar sobre o que acontece quando você realmente começa a retirar sua energia. Quando você deixa de ser previsível. Quando eles percebem que você não é mais fácil de alcançar. Número 6. Deixe que os esforços deles revelem suas intenções. Não pergunte às pessoas o que elas querem. Observe pelo que elas estão dispostas a se esforçar. Vamos voltar à realidade, meus amigos. É aqui que o jogo muda. Não com perguntas, mas com observação. Porque quando alguém volta depois de sair da sua vida, você não precisa interrogá-lo. Você não precisa perguntar: por que você está aqui? Ou você ainda se importa? Porque se você observar de perto, se ficar parado o tempo suficiente, o esforço deles falará mais alto do que qualquer desculpa mal elaborada jamais poderia. Veja, essa é a armadilha. A maioria das pessoas quer respostas. Elas querem um desfecho. Precisam saber quais são as intenções de alguém.
e acham que a única maneira de conseguir isso é através de uma longa conversa emocional. Mas vou ser sincero com você. No momento em que você começa a perseguir palavras, você volta a se colocar no banco do passageiro. E se eles estiverem dirigindo o carro de novo, adivinhe, eles vão te levar de volta para onde te deixaram. Então, em vez de pedir a verdade, deixe a verdade se revelar. Observe como eles se comportam, ou não. Observe o que eles fazem, não o que dizem. Observe se a energia deles é consistente. Quando você parar de facilitar as coisas para eles, porque é assim, quando alguém tem que se esforçar para reconquistar você, as verdadeiras intenções dessa pessoa vêm à tona muito rapidamente. Se ela estiver falando sério, você verá isso no esforço dela, não na primeira mensagem de texto, não em um gesto carinhoso, mas em como ela se comporta quando você não lhe dá o que ela está acostumada a receber. A consistência é a linguagem da verdade. Se a pessoa sumir de novo assim que você ficar quieto, isso não é amor, é conveniência. Se a pessoa ficar irritada porque você não está mais babando por ela como antes, isso não é conexão, é controle. E se a pessoa sumir porque você fez ela se esforçar um pouco mais dessa vez, bem, ela nunca voltou pelos motivos certos. Você precisa se lembrar disso. As pessoas que querem acesso farão o que for necessário para conquistá-lo. Você não precisa explicar seu valor. Não precisa implorar para que vejam seu crescimento. Não precisa se esforçar para provar nada. Deixe que eles façam o trabalho pesado. Deixe que sintam como é se aproximar de alguém que não entrega mais seu coração como se fosse uma amostra grátis. Porque a realidade é esta. Se eles não estão dispostos a se esforçar sem uma recompensa imediata, eles não estão prontos para você. Eles estão apenas testando as águas, vendo se as portas ainda estão entreabertas. E se estiverem, se você abrir essa porta muito rápido, muito aberta, com muita ânsia, eles entrarão como se fossem os donos do lugar, como se nunca tivessem saído, como se nada tivesse acontecido. E você voltará ao ciclo que lutou tanto para quebrar. Esforço é a verdade, Soro. Não mente, não se disfarça, não muda, dependendo do dia. Ou eles aparecem ou não. Ou eles se esforçam ou se afastam. Digamos que eles entrem em contato com você e digam que querem conversar. Legal. Mas eles reservam tempo? Eles cumprem o que prometem? Eles são consistentes em verificar, perguntar sobre sua vida, respeitar seu espaço, seus limites, seu ritmo. Ou eles só entram em contato quando estão solitários, entediados ou nostálgicos. Se as ações deles começam fortes, mas esfriam no momento em que você para de perseguir, essa é toda a resposta que você precisa. Você não precisa de um encerramento. Você só precisava deixar o silêncio fazer a triagem. E ele fez. Deixa eu desmascarar essa mentira. Isso está mantendo muitas pessoas presas. Se eu não perguntar onde estamos, nunca vou saber. Errado. Se você ficar calado, vai descobrir mais rápido, porque as pessoas mostram onde você está, como elas te tratam. Quando você para de se esforçar por elas, quando para de conduzir a conversa, quando para de tomar a iniciativa, quando para de preencher o espaço, é aí que a verdadeira história vem à tona. E eu sei que isso requer paciência, requer coragem, porque o silêncio parece arriscado, observar parece passivo. Mas deixa eu te dizer, a quietude não é fraqueza, é estratégia. Enquanto eles tentam descobrir quem você é agora, você está fazendo o que eles nunca esperavam. Você está observando, você está filtrando, você está protegendo o império que reconstruiu. Na ausência deles, deixa que eles se revelem. Deixa que eles provem sua capacidade. Não se apresse em responder emocionalmente. Não se sinta obrigado a explicar por que você está agindo mais devagar. Por que não está voltando? Por que não está se entregando como antes? Você não deve mais essa versão de si mesmo a eles, porque isso não tem a ver com quem eles eram antes.
Tem a ver com quem eles estão dispostos a se tornar agora. E se o esforço deles não corresponder ao seu crescimento, eles não merecem a sua presença. As pessoas ficam bravas quando você muda o jogo, quando você deixa de ser fácil, quando você deixa de ser previsível, quando você deixa de distribuir amor sem limites. Mas adivinha só? Isso não é problema seu. Você não veio a este mundo para estar acessível a pessoas que te abandonaram quando mais importava. Você quer ser respeitado. Comece a exigir esforço. Você quer ser valorizado. Deixe que o tempo e a consistência façam a triagem. Você quer parar de se machucar. Observe mais, fale menos, ouça com os olhos, não com os ouvidos, porque a verdade é esta: o amor não precisa ser forçado. Se for real, ele aparece. Ele mostra esforço. Não precisa ser arrancado de alguém. E se alguém precisa que você implore por consistência, você não está em um relacionamento. Você está em uma performance. Você fez o trabalho, você cresceu, você construiu paz. E agora alguém está de volta batendo na porta, esperando que você ainda seja o mesmo. Prove que eles estão errados, não com discursos, mas com silêncio, não com palavras, mas com atenção. Deixe que sintam o peso do que deixaram para trás e deixe que mostrem quem são, não quem fingem ser por um momento, mas quem são consistentemente, quando percebem que você não está mais facilitando as coisas. Então, escreva isso nos comentários como um contrato com seu eu superior. Deixe o esforço falar. Diga, assuma, viva. Desta vez, você não está pedindo honestidade, você está observando. E fique comigo, porque a seguir vamos falar sobre a única coisa que eles temem mais do que o seu silêncio: a sua liberdade. Número 7. Mantenha-se firme nas opções, não na fantasia. No momento em que você faz de alguém a sua única opção, essa pessoa deixa de vê-lo como uma escolha. Ela passa a vê-lo como um plano B. Vamos encerrar isso com algo que a maioria das pessoas não quer ouvir. Não feche seu mundo só porque alguém voltou para ele. Eu sei que é poderoso quando eles entram em contato novamente. Eu sei que há uma parte de você que quer acreditar que desta vez será diferente, que eles cresceram, que vocês dois amadureceram, que talvez esta seja a sua chance de acertar. Mas, meus amigos, essa fantasia destruirá seu progresso mais rápido do que qualquer desgosto amoroso jamais destruiu. Você passou meses, talvez anos, tentando se curar, tentando reconstruir seu senso de identidade, tentando lembrar como é dormir à noite sem se perguntar por que a pessoa foi embora. E agora que você finalmente começou a andar de novo, ela aparece, e seu cérebro, seu coração, sua criança interior, todos começam a sonhar de novo. E se a gente fizer isso dar certo? E se a gente continuar de onde paramos? E se essa for a história de amor com final feliz? Vou ser direto. Você não está vivendo em um filme. Você está vivendo na sua realidade. E a maneira mais rápida de destruir essa realidade é abandonar todas as suas opções no momento em que alguém do seu passado decide bater à sua porta. Porque sejamos honestos, eles merecem exclusividade dessa vez. Eles lutaram por isso? Eles ficaram com você durante a recuperação? Eles ligaram durante suas noites mais sombrias? Eles apareceram consistentemente quando não estavam recebendo nada em troca? Se a resposta for não, então por que você está dando a eles acesso como se tivessem feito isso? Muitas pessoas cometem esse erro. Alguém volta e de repente é. Exclua os aplicativos de namoro, cancele os planos, pare de responder outras pessoas e se dedique totalmente a alguém que não provou nada. E você sabe o que isso causa? Isso coloca você exatamente na mesma posição em que estava quando a pessoa foi embora da primeira vez. Dependente, unidimensional, emocionalmente exposto. Você começa a esperar novamente.
Você começa a ter esperança novamente. Você começa a seguir o ritmo, o tempo e o nível de esforço da outra pessoa. Você para de viver sua vida, porque está muito ocupado tentando se juntar à vida dela. E é aí que você se perde novamente. Deixa eu te oferecer uma mudança, uma reformulação mental que a maioria das pessoas nunca experimenta. Você não persegue, você escolhe. Você não implora por consistência, você observa. Você não corta suas opções por alguém que não apareceu para você da maneira que você merece. Você vive livre, você vive plenamente. Você vive enraizado em seus próprios padrões, não no retorno sem entusiasmo de outra pessoa. Porque a verdade é esta: quando você permanece firme em suas opções, seu poder aumenta. Você se move mais devagar, pensa com mais clareza. Não se precipita ao primeiro sinal de afeto. Não confunde atenção com intenção. Você mantém sua agenda cheia, sua energia equilibrada e seu coração protegido. E você sabe o que acontece quando você vive assim. Eles começam a sentir isso, começam a perceber que não tem mais a mesma atração de antes. Eles sentem que algo mudou, que agora é você quem é difícil de entender, difícil de alcançar, difícil de conquistar. Eles começam a questionar: quem mais está na sua cabeça? O que mudou? Por que você não está mandando mensagens como antes? E é nesse momento que toda a dinâmica se inverte, porque eles não estão mais decidindo se você vale a pena. Eles estão se perguntando se ainda valem a pena. É isso que as opções te dão. Não caos, não distração, mas equilíbrio emocional. Você não fica mais esperando que uma pessoa te valide. Você não constrói castelos de areia com base em uma mensagem de texto. Você não se entrega ao mesmo padrão que te magoou da última vez. Você se mantém firme, sem se desculpar. Você está mostrando para o mundo e para si mesmo que sua vida não encolhe só porque alguém quer voltar. Ela se expande. Você não para seu movimento. Você convida as pessoas a acompanharem você. Deixe-me esclarecer uma coisa. Ter opções não significa que você está jogando. Não significa que você está iludindo as pessoas. Significa que você está escolhendo com base em valores, não em desespero. Você não está aceitando qualquer um que bate à sua porta. Você está perguntando: essa pessoa traz paz para mim? Ela age como alguém que respeita o que eu construí? E se a resposta for não, você segue em frente com elegância, com serenidade, com a certeza absoluta de que não está perdendo nada. Você está abrindo espaço porque esta é a sua vida, o seu tempo, a sua energia. Você lutou muito para não dar isso de graça e você não está aqui para convencer alguém do seu valor. Você está aqui para viver isso. Então, da próxima vez que eles voltarem e agirem como se fossem o único capítulo que vale a pena revisitar, apenas sorria, porque você sabe a verdade. Eles saíram da história, e se quiserem voltar, é melhor que venham corretos, com esforço total, com presença real, com provas, não promessas. E mesmo assim, você ainda segura a caneta. Escreva isso nos comentários agora mesmo, como se fosse um limite que eles nunca esquecerão. Eu escolho, eu não persigo. Diga em voz alta. Digite abaixo. Deixe ecoar através da versão de você que não está mais implorando, não está mais se encolhendo, não está mais fantasiando sobre um passado que não te protegeu. E se essa mensagem te tocou, clique no botão curtir. Inscreva-se, se ainda não o fez. Porque isto não é apenas conteúdo, é transformação. Isto é um movimento, uma comunidade de guerreiros que se levantam das suas ruínas. Você não sobreviveu apenas à ausência deles. Você tornou-se mais forte no silêncio. E agora, eles não podem simplesmente voltar e continuar de onde pararam. Você não é quem era. Mantenha-se forte, mantenha-se alerta, mantenha-se livre.